Olá, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos de volta a mais uma aula da nossa psicanálise integrativa. E hoje, como sempre, mergulho profundo nos comportamentos humanos, nas formas do ser humano se comportar, dele reagir, dele buscar significado para a vida dele. Então, eu sou a professora Sandra Staff, estarei guiando você nesses estudos e vou aqui abrir os slides para a gente dar início a mais uma jornada aqui de aprendizado da área da psicanálise. Deixa eu pegar os nossos slides aqui. Deixa eu ampliar. Só um minuto. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos nessa aula 15, dentro do módulo 2. O que nós vamos estudar nessa aula? Olha só. Nessa aula você vai compreender como se dá o trabalho psicanalítico com o inconsciente na prática clínica. Olha só que bacana. Estudaremos como o inconsciente se manifesta na fala, nos silêncios, nos atos falhos que nós já vimos, nos sintomas e nas repetições do paciente, tá? Você aprenderá o papel da associação livre, da escuta analítica, do manejo da transferência, da resistência e do tempo psíquico, entendendo como essas dimensões sustentam o processo terapêutico e promovem a transformação psíquica real. Então, nós teremos ao final também mais um ou dois casos reais de atendimentos meus, tá? Para vocês irem refletindo e percebendo como vocês agiriam em cada caso apresentado. E esta aula convida você, futuro psicanalista, a um movimento de transformação que começa em si mesmo, tá? Sempre, todo o processo, gente, precisa começar conosco. E se estende, né, às pessoas ao seu redor e aquelas que você irá atender. Trabalhar com o inconsciente não é apenas aplicar técnica, mas permitir que a escuta transforme a sua forma de ver, sentir, compreender o ser humano. À medida que você aprofunda esse olhar, amplia sua consciência, qualifica suas relações e se prepara para sustentar com ética, responsabilidade, processos profundos de mudança na vida daqueles que confiam a você, a sua história e o seu sofrimento. Então, essa é a nossa missão, tá? Estarmos abertos para que as pessoas possam confiar ali as suas dores, os seus traumas, mas também suas perspectivas de vida, a sua forma de enxergar o mundo. Antes de iniciar o conteúdo, reflita aqui comigo, tá? Quando alguém fala com você sobre o seu sofrimento, ou seja, sobre o sofrimento dela, você entende, você tende a buscar explicações rápidas ou consegue sustentar a escuta sem pressa? Que acontece muito? Quando alguém vem e nos fala dos seus problemas, é muito comum. Alguém chega, começa a falar para o outro de um problema que ela tem, e o outro, na hora, já começa a falar também do problema que ele tem. Então, essa escuta, ela fica muito vaga, as pessoas não estão escutando as outras. Note o que, anote o que e em você, né, tem mais dificuldade em lidar com o silêncio, a repetição ou a fala confusa do outro. E essa percepção é fundamental para o trabalho com o inconsciente, tá? Então, anotar o que em você mesmo
tem mais dificuldade em lidar com o silêncio, a repetição, a fala confusa do outro, ou a fala de desespero, ou uma fala que você só enxerga negatividade. Como que você lida com isso na prática? Então, vamos adentrar ao conteúdo, o processo psicanalítico, o trabalho com o inconsciente. O setting terapêutico e suas implicações, ou seja, o setting terapêutico é esse espaço onde você se coloca junto ali com o seu atendido para fazer esse trabalho, esse processo, tá? Então, esse espaço terapêutico é um espaço físico, né? Pode ser online, é um espaço simbólico, tá? Onde se desenvolve o processo psicanalítico, seja físico ou online, ou por telefone, tá? Nós vamos começar a testar a terapia por telefone, que dá muito certo, sem videochamada, por distância. E ele apresenta o ambiente seguro em que o paciente pode se expressar livremente, sem julgamento ou interferências externas. O setting desenvolve elementos concretos, como o consultório, o divã, a posição do analista, e elementos simbólicos como o silêncio, o tempo, a regularidade das sessões e o contrato de confidencialidade. A estabilidade desse espaço é indispensável para a eficácia da análise. A constância dos horários do pagamento, o sigilo, a atitude neutra do analista criam um campo de previsibilidade que sustenta esse processo. Então, imagina que esse processo ele está nas suas mãos como terapeuta. E, obviamente, 50% da parte do atendido que quer ajuda e deve permanecer no processo, né? Permanecer ali para receber essa ajuda. A constância dos horários, o pagamento, o sigilo e a atitude neutra do analista criam um campo de previsibilidade no processo, né? Essa estrutura oferece segurança para que o paciente entre em contato com o seu mundo interno e enfrente conteúdos inconscientes dolorosos. Quando o setting é rompido, seja por atrasos, faltas, mudanças de postura ou de quebra de sigilo, o vínculo terapêutico é fragilizado e a confiança pode ser abalada. Portanto, o espaço não é apenas um detalhe técnico, mas parte integrante da função terapêutica. Ele delimita o espaço simbólico da análise, diferenciando-o da vida cotidiana e permitindo que o inconsciente se manifeste com liberdade. Manter esse espaço é preservar o enquadre de possibilidade e surgimento de transferência da resistência e do próprio trabalho interpretativo. Ou seja, é aqui dentro desse espaço que ele pode sentir segurança em relação a se abrir, diferentemente do espaço que ele está acostumado no seu cotidiano, que seria sua casa, seu trabalho, enfim. Então, nós precisamos é, ter esse espaço como um lugar seguro para o cliente. Agora vamos ver o papel do analista na escuta simbólica. O analista ocupa um lugar singular dentro do processo psicanalítico. O de escuta profunda e simbólica. Essa escuta vai além das palavras e se estende ao não dito, ao silêncio, aos gestos e às repetições que revelam o inconsciente em ação. A função do analista é captar o sentido oculto das manifestações do paciente, compreendendo o conteúdo simbólico que está por trás do discurso aparente. Na escuta simbólica, o analista não busca respostas imediatas e nem se prende ao conteúdo literal da fala. Ele orienta pela associação livre, pelo tom efetivo, pelos lapsos, identificando símbolos e metáforas que expressam os conflitos internos.
Então, vocês lembram que em um dos casos que eu apresentei para vocês, a moça usava metáforas de guerra, né, conflitos internos que ela tinha e com a família, ela chamava, né, como uma metáfora de guerra interna. Então, essa escuta exige presença atenta, neutralidade afetiva e capacidade de sustentar o não saber, permitindo que o significado emerja gradualmente. O analista atua como um espelho simbólico, devolvendo ao paciente fragmentos da sua própria verdade psíquica por meio da interpretação. Ao ouvir de forma simbólica, ele ajuda o analisando a perceber o sentido oculto dos sintomas e comportamentos, possibilitando a integração entre o consciente e o inconsciente. Assim, o papel do analista não é de aconselhar ou corrigir, mas facilitar a escuta de si mesmo, promovendo autoconhecimento e transformação psíquica. Só para vocês terem uma ideia, só um minutinho. Então, pessoal, retomando aqui, eu tive que dar uma pausa. Eu quero colocar para vocês aqui o que que é essa escuta simbólica. É não levar tudo ao pé da letra, sabe? De uma forma literal, o que a pessoa está falando. Conseguir enxergar por símbolos. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu estava conversando com meu esposo, ele estava comentando sobre um colega de trabalho dele que falou com ele, né, sobre a questão dele estar sozinho, sem namorada, sem esposa, e que a última namorada dele, que foi bem assim, um relacionamento muito rápido, o que que acontece? Diz que ele começou a sair com a moça, estava tudo bem, e aí ele convidou a moça para ir para a casa dele. Quando a moça foi para a casa dele, ela começou a arrumar a casa dele. E ela deu aquela faxina, ela fez aquele, né, deu aquele grau na casa dele. E o que que ele falou pro meu esposo? Ah, não. Ixi, quando eu vi minhas coisas ali, tudo arrumado, eu ia procurar alguma coisa, não achava nada, eu terminei o relacionamento. Ou seja, numa escuta simbólica, o que que a gente pode perceber aí? Ele não quer alguém adentrando a vida dele, organizando a vida dele, se envolvendo nos processos interiores dele. Tá entendendo, gente? Então, assim, para vocês terem uma ideia de como que uma conversa com um psicanalista, ela vai muito além. Às vezes a gente está aqui, vocês que estão fazendo a sessão, vocês estão me contando alguma coisa, vocês estão pensando que é uma conversa normal, mas eu estou conversando com você e te ouvindo nesse sentido, olhando fatos e acontecimentos, suas queixas de forma simbólica, ok? Então vamos seguir aqui. A elaboração e o insight no percurso analítico. Durante o processo psicanalítico, a elaboração e o insight representam momentos fundamentais de transformação psíquica. A elaboração é o trabalho interno que o paciente realiza para compreender e integrar conteúdos inconscientes que foram trazidos à consciência durante as sessões. Ela não ocorre de forma imediata, é um processo gradual, resultando da repetição de interpretação e da ressignificação das experiências emocionais vividas e recordadas no setting terapêutico. Quando o paciente começa a se dar conta dos significativos ocultos por trás dos seus sintomas, comportamentos e pensamentos, inicia-se o que se chama de trabalho de elaboração. Nesse processo, tá? Esse processo permite que ele reviva efetivamente, afetivamente certas situações, compreendendo-as de modo mais profundo e lidando, né, com as repetições inconscientes que o aprisionam. A elaboração, portanto, é um movimento de reconstrução interna,
no qual o sujeito deixa de apenas recordar e passa a compreender o sentido simbólico de suas vivências. Ou seja, gente, deixa eu dar mais outro exemplo aqui. Numa outra conversa com uma outra pessoa, a pessoa estava de mudança de cidade. E aí ela começou a falar de uma forma bem intensa sobre o processo de mudança. E ela repetia várias vezes: "Ai, eu detesto mudar. Detesto mudança. Nossa, como é difícil para mim mudar." Aí o que que eu falei para a pessoa? É, mudar é difícil mesmo. Ou seja, o processo de mudança, o processo de adaptação, mudar, ser diferente é muito difícil. E eu já enxerguei de forma simbólica que ela tem essa resistência. Não é só mudar de casa que é difícil para ela. Qualquer tipo de mudança para ela é difícil. Então, isso que é o olhar simbólico diante do que a pessoa fala. E vocês vão ficar muito expertos nisso. O momento do insight. O insight, por sua vez, é o momento em que o paciente alcança uma compreensão súbita e clara sobre si mesmo, e ele ocorre quando algo antes inconsciente se torna consciente e faz sentido emocionalmente. Diferente de uma simples compreensão racional, o insight é acompanhado de uma sensação de descoberta que toca o afeto e transforma a forma como o indivíduo se percebe e se relaciona com o mundo. No percurso analítico, o insight surge como resultado da interpretação entre a escuta simbólica do analista, a livre associação do paciente e o manejo das resistências. A interpretação do analista atua como uma ponte entre o inconsciente e o consciente, possibilitando que o paciente reconheça padrões repetitivos de comportamento, desejos recalcados e conflitos não resolvidos. Contudo, o insight por si só não é suficiente. Ele precisa ser sustentado pela elaboração contínua. Sem esse trabalho posterior de reflexão e integração, o reconhecimento obtido tende a se perder, não gerando mudança real. A elaboração consolida o insight, transformando a percepção em autoconhecimento e o entendimento em amadurecimento emocional. Então, não é só você perceber o que está acontecendo, mas ajudar na elaboração desse conteúdo que está vindo à tona com o cliente. Por exemplo, quando eu falei com essa minha percepção psicanalítica, mudar é difícil mesmo, né? Ou seja, por mais que a pessoa não saiba o que eu estou querendo dizer, isso já está funcionando. E pela ressonância, nós sabemos, tá? Então, imagina que assim o terapeuta, imagina que ele está na questão consciência, ele está um nível a mais que o paciente. Não é que ele é melhor do que o paciente, não entenda dessa forma. Mas na questão consciência, ele está olhando de um lugar diferente para tudo que o paciente fala. Então, por isso que dá certo. A integração entre insight e elaboração. Assim, a análise é um processo de ir e vir. O paciente descobre, compreende, sente e integra, tá? E se reintegra. O analista, por sua vez, conduz esse caminho com uma escuta atenta e intervenções precisas, respeitando o tempo psíquico de cada indivíduo. Cada insight é assimilado pela elaboração. O sujeito adquire maior autonomia e liberdade interna, alcançando uma nova forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Em síntese, a elaboração e o insight são os pilares que sustentam a transformação psicanalítica. Através deles, o inconsciente encontra expressão, o sintoma perde a sua defensiva e o sujeito passa a viver um modo mais consciente, coerente e integrado.
Transferência no processo psicanalítico. Isso aqui a gente sempre vai falar, tá, gente? Porque é muito importante. A transferência é um fenômeno essencial no processo psicanalítico e consiste na repetição dentro da relação terapêutica de padrões afetivos e relacionais que o paciente viveu em sua infância, como as figuras significativas em seu passado. Sem perceber, ele transfere para o analista sentimentos, expectativas, atitudes que originalmente pertencem a essas expectativas anteriores. Esse movimento, inconsciente faz com que o analista se torne o destinatário simbólico de amores, rejeições, medos e idealizações. A transferência é um instrumento que permite ao paciente reviver os seus conflitos, ao mesmo tempo analisá-los em um ambiente seguro. Ao emergirem na relação terapêutica, esses conteúdos inconscientes podem ser interpretados e ressignificados, o que promove insight e transformação. O papel do analista é acolher e compreender essas projeções sem se identificar com elas, mantendo uma postura neutra e empática para que o processo se desenvolva com profundidade. Com a transferência como ferramenta clínica. A contratransferência, por sua vez, refere-se às respostas emocionais do analista diante do paciente, tá? Então, essas reações podem ter origem em experiências pessoais do terapeuta, na sua vida afetiva, podem ser despertadas pelas próprias projeções do analisando. Inicialmente, a contratransferência era vista como um obstáculo à objetividade clínica, mas com o avanço da psicanálise passou a ser considerado um importante, tá? Uma importante ferramenta de compreensão. Quando o analista reconhece e elabora suas próprias emoções despertadas pelo paciente, ele pode utilizá-las como fonte de informação sobre o processo inconsciente em curso. O autoconhecimento do analista, aliado à supervisão e à análise pessoal contínua, é fundamental para que a contratransferência não se transforme em interferência, mas sim em um recurso de escuta mais sensível e profunda. Assim, a relação entre transferência e contratransferência se torna o eixo central da dinâmica terapêutica. A resistência e a sua função psíquica. A resistência é um conceito fundamental da teoria psicanalítica e se manifesta como força interna que impede o paciente de acessar conteúdos reprimidos. Trata-se de um mecanismo de defesa que protege o ego do sofrimento psíquico, evitando o contato direto com as lembranças, desejos, sentimentos dolorosos. Durante o processo analítico, ele aparece de maneira sutil, às vezes explícitas, desde esquecimentos, silêncios, até críticas ao tratamento ou ao próprio analista. O trabalho do analista consiste em identificar essas resistências e compreender sua função dentro da dinâmica psíquica do paciente. Então, as resistências, elas podem ser de todas as formas que você possa imaginar. Desculpas, atrasos, silêncio demasiado na sessão, tá? E muito mais. Então, a gente precisa ficar atento aí a essa resistência. Não querer falar de si, não querer falar, da família, não querer falar de assuntos pessoais, sempre estar desfocando, ou vai num assunto e volta em outro, ela não quer se aprofundar em nada. O manejo clínico da resistência. Como que a gente faz isso? O manejo clínico adequado não deve ser feito por meio de confronto, né, ou julgamento. Não é assim que a gente vai proceder, mas de interpretação cuidadosa e profunda, tá? E assim, oportuna àquele momento.
Ao interpretar a resistência, o analista mostra ao paciente como ele próprio está dificultando o acesso àquilo que precisa ser elaborado. Entretanto, é necessário respeitar o ritmo de cada indivíduo. O analista deve criar um ambiente de confiança para que o paciente se sinta seguro bastante para diminuir suas defesas. A resistência, portanto, não é algo negativo em si, mas um indicador de que o processo está tocando áreas sensíveis do inconsciente. O manejo clínico eficiente permite transformar a resistência em material de trabalho, conduzindo gradualmente à ampliação da consciência e a integração psíquica. Então, você percebeu que o seu paciente está resistindo à terapia? Você não vai falar para ele, nossa, como você resiste à terapia? Você não está querendo fazer, você está fugindo. Não são essas palavras. Você continua a conversa e você conduz de acordo com o momento. E então, nós chegamos aqui, deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Olha, ao final dessa aula, fica claro que trabalhar com o inconsciente exige técnica, ética e maturidade emocional. Isso aí desde o começo, né, gente? Eu falo sempre. O analista não conduz, não corrige e não acelera o processo. Ele sustenta o espaço para que o sujeito possa acessar conteúdos inconscientes, elaborar conflitos e ressignificar a sua história. O manejo cuidadoso da transferência, da resistência e do tempo psíquico é o que garante a profundidade e a segurança do processo analítico. Como futuro psicanalista, você será responsável por sustentar um espaço onde o inconsciente do outro possa emergir segundo a sua, sem julgamento e sem invasão, tá? Esse trabalho exige estudo contínuo, análise pessoal e supervisão. Cada interpretação precipitada ou escuta apressada pode comprometer o processo. Sua presença ética é consciente, tá? Sua presença ética e consciente é muitas vezes o que permite que a mudança realmente aconteça. Então, é o seu posicionamento dentro da sessão que vai criar rapport, que vai gerar confiança, que vai ajudar essa pessoa a contornar e elaborar essas resistências e que vai conseguir fazer com que ela consiga alcançar a transformação que ela está buscando. E para a atividade final, você vai refletir o seguinte: o que em você ainda precisa ser trabalhado para sustentar o lugar de analista? Pense em uma relação com o silêncio, com a angústia do outro e com o desejo de ajudar. Anote um compromisso pessoal que você assuma para amadurecer a sua postura clínica e respeitar o tempo do inconsciente. Então, é uma atividade muito importante, tá? Anota aí, analisa, pensa direitinho. E se você achar que convém, compartilha conosco lá no nosso grupo e eu terei o maior prazer em receber e ler a sua atividade. Eu vou trocar a tela aqui agora para a gente ver mais um caso, tá? Um caso real de atendimento. Olha só, então nós temos o atendimento de uma mulher, tá? De 39 anos, solteira, mora sozinha, é funcionária de uma clínica odontológica. E aqui eu fiz um resumo, tá? Ela chegou até a quarta sessão. Esse resumo aqui é da quarta sessão, mas foram 3 meses de atendimento. A queixa principal dela é ansiedade elevada, compulsão alimentar, ela estava bem acima do peso, perfeccionismo, dependência emocional em um relacionamento amoroso, sentimento de culpa, sobrepeso, dores de cabeça frequentes, relatava desorganização emocional, financeira e estagnação em diversas áreas da vida. Então vamos ver aqui. A paciente relata que a sua vida financeira encontra-se numa situação difícil, com
repercussões diretas no comportamento emocional, ou seja, ela atribui que ela está mal, é, emocionalmente por conta dessa defasagem financeira. Afirma que a vida profissional não está satisfatória, a vida intelectual encontra-se parada e a saúde física e emocional comprometida. Relata isolamento social, dificuldade no relacionamento com familiares e afirma que a sua vida espiritual encontra-se quase plena. E apresentava também, inicialmente, muito descontrolada emocionalmente, ou seja, ela chorava muito, gesticulava muito, tá? E ela chegou à primeira sessão bastante transtornada, chorando intensamente, trazendo forte sentimento de culpa por não sentir saudade do pai dela que havia morrido. Relatava que os pais se separaram quando ela era jovem e desde então manteve pouco contato com o pai dela. E posteriormente tomou conhecimento de que ele estava gravemente doente, o que intensificou o conflito interno. A paciente afirma acreditar que deveria sentir falta, mas não compreende os seus próprios sentimentos, vivenciando uma intensa culpa por isso, tá? Então, o que que acontece? Com certeza, quando eles se separaram, né, de repente a mãe afastou, colocou, né, bastante coisa na cabeça dela sobre, talvez não intencionalmente ali falando, ah, o seu pai é isso, seu pai é aquilo, mas a criança, ela ouve a reclamação da mãe para uma outra pessoa, ela ouve a reclamação da mãe para vizinhos, parentes, né? E a criança começa a ver o outro par, né, que é o pai, como um algoz. E ela fala pouco sobre a mãe, embora seja perceptível a resistência de conflitos na relação da mãe com ela. Durante a sessão, foi acolhida, ouvida e apoiada, foram indicados filmes para ela assistir, além de tarefas reflexivas pontuais para realização em casa. Foi solicitado o retorno. Outra coisa aqui que depois ela comentou, não sei se está aqui nesse relato, foi que assim, ela teve um namorado, esse namorado dela traiu ela e ela deixou esse namorado. E o que que acontece? A mãe dela acabou ficando amiga desse namorado e saía com esse namorado com a nova namorada dele. Então ela se sentia altamente traída pela mãe. E ao mesmo tempo ela tinha que conviver com a mãe, sabe? Não conviver na mesma casa, mas ela tinha que na época, até ela morava com a mãe. E depois ela conseguiu financiar o apartamento dela. Mas ainda, mesmo morando no apartamento dela, ela tinha muito contato com a mãe. E isso faz muito mal para ela por conta dessa, entre aspas, traição. Na segunda sessão, a paciente relata melhoras do sono, afirma estar dormindo muito bem. Relata o episódio constrangedor envolvendo um interesse amoroso que não compareceu a um encontro e posteriormente foi visto na igreja com uma outra mulher, ou seja, ela marcou o encontro com a pessoa não foi, e depois ela foi para a igreja e viu essa pessoa com uma outra mulher. Refere que antes do início da terapia, teria reagido de forma compulsiva nesse caso e emocionalmente desorganizada, porém conseguiu lidar com a situação com maior autocontrole, qualidade e interiorização. Relata intensa insatisfação com o comportamento da chefe, tá? Da chefe dela, que é gestora da clínica, demonstra sentimentos de comparação e possível inveja em relação à vida afetiva da chefe dela com o namorado. Manifesta desejo de sair do trabalho, porém, refere medo de fazê-lo em função de compromissos financeiros, especialmente um financiamento, o que leva a adiar mudanças importantes em sua vida. Ou seja, ela tem uma dívida para pagar, que é o financiamento da casa dela, então ela tem medo de sair da clínica, ficar sem emprego e depois não ter como pagar. E também não se organiza para fazer uma transição de forma segura. Isso gera muita culpa e insatisfação, e é aquela zona de conforto que é muito desconfortável.
Na quarta sessão, a paciente solicita uma técnica para não se importar mais com nada, expressando o desejo de não sentir ou não se afetar mais pelas situações negativas, demonstrando resistência ao contato com a consciência emocional, buscando um alívio imediato de caráter defensivo. Ou seja, ela me pediu uma técnica para ela ficar imune a emoções, tá entendendo? Ou seja, para ela ter mais autocontrole, mas ela a expressão dela não se importar mais com nada, é como se ela estivesse ali, inabalável. Ao ser questionada sobre a associação que faz com o comportamento da patroa, refere ganância, afirmando que esta faz tudo pelo dinheiro. É isso que ela fala da patroa dela. Ao final da sessão, retornei o episódio relatado anteriormente envolvendo interesse amoroso. Questionei com ela se sentia em relação à atitude que classificou como infantil. A paciente relembrou a situação e finalizei a sessão, reforçando o momento do comportamento como infantilidade, favorecendo a elaboração simbólica da experiência. A paciente apresenta funcionamento marcado por ansiedade, culpa, dependência emocional e dificuldade de lidar com frustrações afetivas e profissionais. Observa-se melhora inicial na autorregularização, na autorregulação emocional, na capacidade reflexiva, embora ainda presente resistência ao contato com conteúdos conscientes mais dolorosos. Então, a impressão aqui, ó. Quadro de ansiedade, compulsão alimentar, sofrimento emocional associado a conflitos afetivos não elaborados, especialmente relacionamentos às figuras parentais e às relações amorosas, com impacto significativo na autoestima, na vida profissional e financeira. E aí a minha conduta seria o quê? O acompanhamento com foco no fortalecimento do ego, elaboração dos conflitos parentais, o manejo da culpa, o desenvolvimento da autonomia emocional e ampliação da capacidade de tolerar frustrações e afetos. Ok? Então, é, deixa eu ver aqui essa daqui, se não vai estar, não está longa, não. Então, vamos lá, mais uma. Aqui nós temos também, olha, uma outra mulher separada e ela veio para a primeira sessão e essa paciente procurou atendimento por bloqueios emocionais, medos recorrentes, ansiedade elevada, refere crise de labirintite, dor lombar, dificuldade de se expressar emocionalmente, especialmente nos relacionamentos afetivos, tá? A paciente relata ser muito ansiosa e ter apresentado recentemente uma crise intensa de labirintite, além de dores fortes na lombar. Informa histórico de um primeiro casamento marcado por conflitos. Dessa relação, teve um filho que posteriormente veio a falecer em decorrência de problemas cardíacos, um evento que representa uma perda significativa em sua história emocional. Então, isso aqui é muito pesado para ela. Atualmente encontra-se em um novo relacionamento, porém relata dificuldade em expressar e em ser ela mesma, por medo da relação não dar certo, repetindo a experiência do casamento anterior. Reconhece que essa postura de autocontenção gera intenso conflito interno, pois tem consciência de que não está sendo autêntica consigo mesma. No campo familiar, refere preferência por manter distância dos parentes para evitar conflitos, afirma que consegue suportar determinadas situações apenas com o pai e com a mãe, mas não com os outros familiares, relata perceber diversos bloqueios emocionais e expressa desejo de compreender esses bloqueios. Durante a sessão, verbalizou que não gosta de falar sobre si e que costuma evitar expor sentimentos, porém relatou que esta sessão estava sendo muito diferente, afirmando sentir-se bem à vontade. Diz não gostar de demonstrar fragilidade,
e não se sente confortável quando as pessoas vêm a veem chorar e por isso costuma ocupar um lugar de quem ajuda, evitando ser ajudada. Ao afirmar que prefere ajudar a ser ajudada, sinaliza um funcionamento defensivo voltado ao controle emocional. Informei que estaria disponível e satisfeita em poder ajudá-la dentro desse processo. Intervenções, né? Então, assim, a gente teve uma conversa bem bacana e passei algumas orientações para ela também, tá? E ela saiu com bastante motivação e entusiasmo. Observações clínicas. A paciente apresentou o discurso coerente com a ansiedade perceptível, porém demonstrou abertura progressiva ao longo da sessão. Observa-se dificuldade em acessar e expressar emoções, tendência à evitação do sofrimento e o uso de estratégias de cuidado com o outro, como possível defesa contra a própria vulnerabilidade. Ao final da sessão, saiu emocionalmente mais leve, animada e satisfeita. Então, uma impressão clínica: quadro sugestivo de ansiedade, luto não elaborado, bloqueios emocionais e conflitos relacionados à expressão afetiva e à autenticidade nos vínculos, com possíveis repercussões psicossomáticas. Conduta: manutenção do acompanhamento psicanalítico com foco na elaboração do luto, compreensão dos bloqueios emocionais, fortalecimento da expressão afetiva e construção de um espaço seguro para que ela tenha contato, né, gente, com essa vulnerabilidade dela. E foi realizado o convite para uma próxima semana. Tá? Eu acredito que essa daqui, gente, eu não estou agora com a ficha exata dela, né? Mas eu acredito que ela não voltou, porque ela não gosta de falar sobre si mesma. Eu acredito que essa daqui foi uma que ela não voltou para a sessão, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E voltando aqui para a tela, eu quero agradecer a você e desejar a você bons estudos em mais essa aula. E mergulha, gente, mergulha nesses estudos, mas assim, não deixa de começar a utilizar isso. Se você não está atendendo ninguém, utilize essas técnicas com as pessoas ao seu redor, sem elas saberem, mas você vai estar contribuindo e treinando também essa sua área, né? Esse seu dom terapêutico aí, que todos nós podemos ter para ajudar quem está ao nosso lado. Ok? Então, nós nos vemos aqui na próxima aula.